E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para seguir com a nossa série de Azure DevOps, né, de primeiros passos que a gente está atualizando aqui no canal. O primeiro vídeo e o vídeo que foi o vídeo anterior a esse foi um vídeo explicando o que é o Azure DevOps, como é que a gente cria a conta, como é que a gente cria o repositório. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do Azure Boards, tá? O Azure Boards, caso você ainda não conheça, é a parte de backlogs e demandas que você pode gerenciar isso dentro do seu próprio Azure DevOps. Então, ferramentas de terceiros que vocês costumam usar como Trello, Jira, meio que tornam-se desnecessárias quando você está usando o Azure DevOps, porque ele já tem isso integrado dentro dele e ele já te entrega essa possibilidade também, tá? A gente viu quando a gente criou o projeto que a gente podia criar 3 tipos de projeto, né? 3 tipos de backlogs diferentes, um em Agile, um em Scrum e um em CMMI, né? Isso aí diferencia os tipos de demanda que você vai ter lá dentro. Então, você pode ter Product Backlog, você pode ter User History, entre outras coisas aí que definem para você a estrutura de o que é o Agile, de o que é o Scrum, do que é o CMMI, ou do que é mesmo aquele Simple. O Simple ela tem um projetinho mais simples lá, caso você não precise de nenhuma burocracia dessa. E outra coisa bem bacana que o Azure Boards tem é a possibilidade de você montar o seu Kanban, né? O seu Scrum Board, Kanban Board, como você preferir chamar, onde você consegue ali colocar as demandas em colunas mesmo, tipo New, To Do, in Development, Done, ou mesmo em colunas que você customize para que façam sentido para o seu negócio. Então, a ferramenta ela é muito versátil, mas da gente ficar só falando assim, sem mostrar nada, também fica meio chato, né? Então, vamos para a tela do computador, mas antes, desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito, clica no joinha também, isso ajuda bastante a engajar os conteúdos do vídeo, deixa seus comentários, suas sugestões aí também na caixinha de comentários, que vai ajudar bastante. Bom, eu sei que vocês já estavam vendo a tela aqui atrás, né, por causa do Chroma, mas vamos aqui agora mexer propriamente dito no nosso Azure DevOps. Estamos aqui na nossa tela inicial e eu vou abrir o projeto que a gente criou aqui para a nossa demo 2021, né? Então, estamos aqui na tela inicial do projeto aberto. O que a gente quer ver? A gente quer ver o Boards. Então, clicando aqui em Boards, a primeira tela que a gente tem é essa aqui de Work Items, tá? Essa tela aqui é uma tela sua, digamos assim, que você pode acompanhar por padrão aqui os Work Items que foram atualizados recentemente. Pode criar novos Work Items, abrir queries, mexer com colunas, importar, ou mesmo abrir a lixeira. Aqui nesse campo de Recently Updated, você tem algumas opções aqui para poder trazer Work Items para essa tela, tá? Então, Assign to Me, Following, Mentioned, My Activity. Então, aqui nesse primeiro, atribuíram alguma coisa a você. Você tem demandas atribuídas ao seu usuário. Ok, vão aparecer aqui nessa lista. Estão vendo? Não tem nenhum atribuído ao meu usuário aqui. É contra teste, então só tem eu também, tá? Aqui seriam demandas que eu estou seguindo. Eu vi uma demanda e eu quero receber notificações dela. Aqui são notificações nas quais eu fui mencionado. Todo Work Item tem uma caixinha de comentários e lá você pode colocar mensagens e mencionar pessoas, por exemplo. Então, fui mencionado em um Work Item, ele vai aparecer aqui. É bem útil isso aqui quando você trabalha aí com muita gente e usam muito efetivamente a caixinha de comentários lá para mencionar alguém, para ajudar em alguma coisa. Aqui é My Activity, minha própria atividade. Então, por exemplo, eu criei esse Work Item para mim testar uma coisa. E ele está aqui, ó, foi minha atividade. Atualizado recentemente, completado recentemente, não tenho nenhum, e criado recentemente. Tudo pega ali na maioria o teste que a gente criou. Aqui em New Work Item você pode criar qualquer um deles aqui dessa estrutura que a gente tem disponível. Então, nesse modelo que a gente escolheu para esse projeto, nós temos Bug, nós temos Epic, Feature, Impediment, Product Backlog Item, Task e Test Case. Tá? Como eu falei, isso aqui varia de modelo para modelo. Então, se você está vendo um diferente do que o meu, pode ser que você tenha criado o projeto de exemplo que você está usando aí, baseado num template de Work Item diferente. Né? Pode ter sido o Scrum, o CMMI, que eu acho que o meu foi o Agile, ou foi o Scrum, não lembro agora de cabeça. Enfim, você pode criar aqui por qualquer um desses, tá? As estruturas deles são bem similares, né? Então, eu abri aqui ó, esse Work Item de teste que eu criei, ele gera um ID para a gente, depois que a gente salva, você pode dar um nome para ele, você pode atribuí-lo a alguém, você pode aqui ó, ter uma descrição,
Você pode ter aqui a caixinha de discussão que eu comentei com vocês. Então, é um chat dentro do Work Item. Isso aqui é bem legal. Detalhes, trabalho que você vai ter, atividade, ó, qual tipo de atividade que é, se ele está bloqueado ou não, você pode demarcar aqui. Ele tem rastreabilidade de deployment também, então quando você faz o deployment de uma aplicação e ela está relacionada a esse Work Item, ela vai vir e vai aparecer aqui nessa coluna que ela está sendo implantada em dev ou em homologação ou em produção, que é uma rastreabilidade muito bacana que o Azure Boards tem. Em development também, quando eu relaciono ele a algum commit, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o commit dessa aplicação e relacionei essa demanda, ele já traz essa rastreabilidade aqui. E se esse Work Item tiver relacionado a algum outro, tiver algum filho, tiver algum relacionamento, vai aparecer nesse campo aqui. O legal do Boards, que como eu já falei no vídeo anterior, é a rastreabilidade de ponta a ponta no processo que ele permite pra gente. Essa parte que a gente viu aqui ou aqui, eu não sei que lado vai estar aparecendo na tela para vocês aqui depois da edição, mas permite que a gente tenha uma rastreabilidade bem legal, por exemplo, do deployment. A gente consegue entender como é que ele está sendo implantado, se ele já está em algum dos ambientes. Então, a rastreabilidade dessa parte de implantação é legal. A rastreabilidade de código também, você consegue saber se o seu desenvolvedor já atendeu essa demanda ou não, ou está atendendo ela baseado nos commits referenciados, igual vocês viram aqui, ou aqui também, não sei. Eu tenho que aprender a deixar um lado só e depois na edição eu mudo. Enfim, isso permite para a gente rastrear todos os processos, que é muito importante no cenário de DevOps. A gente precisa ter rastreabilidade deste processo. E o Azure Boards entrega isso para a gente. Ou seja, a stack inteira do Azure DevOps, né, do Azure Pipelines, Azure Boards, Azure Repos, entrega isso para a gente. Porque eles funcionam de uma maneira tão integrada que permite esse tipo de rastreabilidade ponta a ponta. Vocês vão ver depois que no processo de build, no processo de release, a gente consegue inclusive ver estas mesmas demandas lá como entregável. Você pode até gerar um release notes depois da sua aplicação, mostrando, olha, nessa aplicação foram entregues tais demandas com tais commits. Eu acho que eu até tenho um vídeo disso aqui no canal mostrando de release notes. Essa daqui é mais ou menos a estrutura básica de um Work Item. Algumas coisas aqui vocês não vão ter na conta de vocês que foram coisas que eu usei para teste, como por exemplo o 7-Piece Time Tracker. Launch Darkly também é uma ferramenta para feature flags, não é nativa do Azure DevOps, é só uma integração, então vocês também não vão ter isso. Aqui nós temos o histórico, então tudo que acontece com esse Work Item você consegue acompanhar pelo histórico. Então tá vendo? Ó, eu adicionei um link, eu criei ele e coloquei no To Do. Se eu vier aqui e colocar para In Progress, o histórico já muda, tá vendo? Ó? Então ele já mostra pra gente que foi pro In Progress. Se eu voltar pro To Do aqui, ele já mostra pra gente, ó, o work parou e voltou pro To Do, quem foi que fez, o que mudou, tá vendo? Então a gente tem um histórico de alterações e mudanças bem legais também. Isso aqui é muito útil. Aqui a parte de links, né, como a gente viu, tem a parte do link do commit que já veio aqui, pegaria link com release e tudo mais. E aqui são a parte de anexos. Então imagina que você está trabalhando num bug, por exemplo, e precisa mandar uma evidência desse bug. Você pode vir e anexar este arquivo à demanda, tá? Então também é algo que ajuda bastante a gente. Outra coisa que a gente quer ver aqui em relação a demandas, é o Azure Boards, é os boards propriamente ditos, não é mesmo? Então nós temos a opção aqui, ó, de boards. Esse meu board ele tá obviamente vazio porque a gente criou esse projeto juntos no vídeo passado e criamos do zero, né? Então ele não tem demandas nenhuma. Então nós temos aqui, ó, a coluna New, Approved, Committed e Done, que são as colunas padrões que vem no Azure Boards, tá? Mas você pode aí customizar isso a seu bel prazer. Então, se você tem uma necessidade diferente dessa, você consegue customizar essas colunas aí também, tá? Vamos criar aqui um PBI só para a gente poder ver aqui esse processo um pouco mais funcional, né? Então aqui, ó, vou criar um Product Backlog Item. Você pode criar simplesmente assim, né? Ó, um PBI aqui. Ele vai vir do jeito simples, né? Vai ficar uma visãozinha bem simples. A gente pode expandir aqui, ó, já pode atribuir a alguém. Eu vou atribuir ao meu usuário. Temos aqui o nosso PBI com status new. Eu posso vir aqui, ó, e abrir esse PBI, que a view vai ser bem similar àquilo que a gente já viu naquele outro Work Item de teste, ó, status, área, iteration, descrição.
Nós temos aqui critério de aceite que a gente não tinha na task, então nós temos sempre aí alguma diferencinha em relação ao tipo de task, até por isso que tem as diferenças, né? Então, de resto, ela é basicamente igual, ó, histórico, link e attachment, tudo disponível para a gente. Então, nós temos aqui isso. Nós podemos para o PBI, por exemplo, criar uma task. Então, ó, eu posso adicionar task aqui, ó, task 1, task 2, task 3. Então eu posso também, ó, criar uma sequência de tarefas que são necessárias para atender essa demanda. Eu posso vir, ó, mover isso aqui entre colunas, concluir uma demanda. Posso abrir a demanda para poder complementar essa demanda. Estão vendo até inclusive aqui, ó, em Related Work, que eu comentei com vocês, que ele fica aqui o relacionamento, como a task é filha desse PBI aqui, fica aqui marcado o relacionamento. Discussion, que eu só citei e não testei. E aqui a gente pode até marcar, tá vendo? Posso vir aqui marcar o usuário e ele vai receber uma notificação de que foi marcado para essa demanda. Como eu falei, você pode vir, mudar. E aqui muito provavelmente, ó, o status também muda junto. Então a gente sabe que ele foi para committed. Cadê o histórico? E o histórico aqui, ó, todo bonitinho, sendo alterado também, tá? Como eu falei, essas colunas também são todas customizáveis. Então, se você vier aqui em Settings, ó, você consegue mexer nas configurações deste board. Então, aqui do primeiro campo, você consegue falar quais são os campos que vão aparecer ali no Work Item. Você pode configurar estilos, então regras para, por exemplo, um Work Item tem uma tag específica, apesar que o tag color é isso, mas ele tem uma situação específica. Então aí eu vou pintar ele de alguma cor, tá vendo? Eu tô falando aqui, eu vou dar um nome para rule, vou dar uma cor pro card e eu tô escolhendo um campo para ser uma validação. Então se na descrição tiver o valor XPTO, eu posso colocar uma corzinha diferente no meu card para poder diferenciar ele no meu board, tá? Eu vou cancelar esse daqui, deixa eu abrir de novo. Para tag color também, nós podemos criar tags, né, dentro dos nossos work items e podemos colocar aqui esse mesmo tipo de tratamento, né? Então as tags podem ter corzinhas. Aqui os tipos de anotações que a gente vê, integrações com GitHub, para a parte de testes. E aqui que começa a ficar um pouquinho mais interessante, que entra na parte que eu queria falar com vocês. As colunas do board, né? Então aqui, ó, nós temos as colunas New, Approved, Committed e Done. Você pode aqui renomear os valores que estão aqui, né? Nessa coluna. Você pode configurar um limite de WIP. Você pode fazer um split dessa coluna para Doing e Done. Especificar os status. E você pode até criar um Definition of Done padrão aqui, né? Então eu também posso vir aqui criar uma nova coluna. Coluna teste. Eu posso mudar o status, né? Falar assim, ó, quando vier para essa coluna aqui um PBI ou um bug, qual status vai ser? Eu vou colocar como committed. Então, sempre que chegar nessa coluna, esse status vai ser atribuído para esse work item. Você pode, mesma coisa do definition of done. Swim lanes, as raias, né, do board. Aqui nós temos uma única raia, mas imagina que você quer gerenciar um backlog, que vai ter demandas, deixa eu pensar, sei lá, de suporte e desenvolvimento no mesmo board, ou sustentação e desenvolvimento. Você pode aí criar duas raias, né, para poder fazer uma separação mais visual desses work items. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma outra raia, que eu vou colocar aqui sustentação. E essa default lane aqui, vamos ver se a gente consegue renomear. Consegue. Eu vou colocar aqui desenvolvimento. Ele já atualizou. Então, ó, nós temos aqui agora duas raias de work item. A raia de sustentação e a raia de desenvolvimento, incluindo aqui a nossa coluna teste. Então, eu posso ter work items que vão ser aqui de sustentação, work items que vão ser aqui de desenvolvimento. E isso permite para a gente aqui um trabalho melhor, uma rastreabilidade. Rastreabilidade nem tanto, porque isso não interfere nos status, mas uma visualização e um acompanhamento melhor dessas demandas. Então, o Azure Boards entrega para você também essa facilidade na parte de gestão, né? Aqui, como você vai fazer o reorder dos work items, ele te mostra tudo bonitinho, tá vendo como é que vai ser? Então, tem pequenos detalhes que mudam de um e outro. Status badge, você pode criar essas badges aqui que você pode usar, ó, em Markdown, caso seja necessário. Como você usa seus backlogs, então se seus backlogs vão aparecer epics, features e backlog items, você pode gerir isso. Dias de trabalho. E como você trabalha com bugs, se eles vão ser como requerimentos, se eles vão ser como tasks, ou se você não vai gerenciá-los no seu board. Então,
você pode ter tudo isso aqui dentro do seu backlog. E é muito bacana isso aqui, porque ele traz um poder muito grande, né? Então, vimos aqui a parte dos boards. Temos aqui ó, a parte de como é que a gente gerencia. Então, eu estou vendo backlogs, mas eu podia estar vendo em features, podia estar vendo em épicos, mas você pode gerenciar da maneira que faz mais sentido nesse momento para você. Aqui você pode ligar ou desligar os live updates também, que é bem bacana, tá? E aqui tem analytics, né, do seu backlog, só que obviamente não tem nada direito aqui, então não tem muita informação, mas ele te mostra o cumulative flow e o velocity do seu board. Só que, como eu disse, a gente não tem informação suficiente para isso, então vai ficar sem nada. Backlogs. Aqui em Backlogs é onde você monta o seu backlog propriamente dito de uma maneira mais simples, né? Porque pelo board, você criar as tasks lá, filhas de um PBI, PBI é fácil, mas quando você quer criar umas tasks filhas, complica um pouco mais. Então, nós temos aqui essa parte de Backlogs, onde a gente pode criar eles de fato, atribuí-los a sprints e tudo mais. Então, eu tenho aqui ó, o meu PBI, eu consigo acompanhar aqui as tasks que eu tenho aqui abaixo dele. Eu posso vir aqui no mais ó, e adicionar já uma nova task. Eu posso também atribuir isso aqui a uma sprint de uma maneira muito simples. Eu quero atribuir esse PBI a uma sprint, eu clico nele e arrasto. Tá vendo? Eu tenho as sprints aqui. Eu posso falar ele é da sprint 1, da sprint 2, da sprint 3. Então, ó, vou mudar para 2. Coloquei ele aqui na sprint 2. Então, rolou aí essa nossa mudança das demandas de uma maneira bem simples. Quero mudar para 3. Mudei para 3. Quero voltar para 1. Ok, voltei para sprint 1. Tranquilo? Isso aqui também é muito tranquilo, muito simples. Você quer criar uma sprint nova? Só vim aqui embaixo, ó, New Sprint, vai abrir essa tela para você, você dá o nome, coloca o período de existência dela, quando começa, quando termina e qual que é a localização dela, que vai rolar para você aí tranquilamente, tá? Aqui você pode aí pegar aquelas configurações de backlog só General para você. Aqui você pode mostrar, ó, Parents, aqui ele não tem herança, porque o PBI ele não é o primeiro work item da herança, né? Primeiro vem épico, depois vem feature, daí depois vem PBI. Então, ele tá com a hierarquia quebrada, por isso que ele tá com esse alertinho aqui, tá? Quando eu coloquei ali os parents. Deixa eu desligar. Você pode fazer um forecasting, tá vendo? Ele faz um forecasting baseado no velocity. Você pode ver o in progress, tilt. E você pode ver aqui, ó, nessa coluna lateral, você pode ver o planning, você pode ver um mapping de features, é que no nosso caso a gente não tem nada, ou você pode simplesmente não ver nada, tá? A mesma coisa aqui, ó, features, epics e backlog items também, tá? E sprints, aqui você consegue ver o que tem dentro da sprint propriamente dita. Então você tem um mini board dentro da própria sprint. Você vai ter o PBI e você pode acompanhar aqui a coluna desse PBI. Então fica mais fácil para você gerir as tasks desse PBI. Você pode aqui também trocar as sprints e você pode aqui mexer se você vai ver demanda de todo mundo ou apenas sua demanda ou demandas não atribuídas a ninguém, tá? Então isso aqui também ajuda bastante em como é que você vai acompanhar suas sprints. Em options aqui, nada muito diferente, mas a gente pode acompanhar aqui por pessoa. Configurações, a gente tem algumas das configurações que a gente já viu antes. Aqui você consegue acompanhar o backlog dessa sprint, a capacidade do seu time, então você pode vir aqui e configurar a capacidade do seu time. Deixa eu colocar o meu aqui, por exemplo. Do seu time aqui, Add User. Você pode colocar aqui ó, na atividade, qual que é a capacidade dele por dia, de work items aqui que ele consegue atender e quais que são os day offs dele aqui. Então você pode colocar a quantidade de day offs. Então daí você vai ter aqui no taskboard uma análise mais detalhada de quanto tá a demanda por esse usuário, tá? Em queries, a gente tem uma parte bem interessante que é a possibilidade de você fazer buscas específicas desses work items, tá? Então, eu quero buscar todos os work items que estão atribuídos a mim. Então, eu tenho uma busca aqui que vai fazer isso para mim. Eu quero buscar todos os work items com status aberto. Você pode criar uma busca para isso. Eu quero criar uma busca para trazer todos os work items que estão com uma tag de produção. Você consegue também. Então, a gente tem esse editor aqui, né? Essa minha aqui em específico está muito simples, porque ele está só buscando um assign to me. Mas você pode vir aqui, ó, adicionar novas cláusulas baseados em basicamente qualquer campo do work item. Então, você pode fazer aí buscas por tags, por tipos, por campos específicos que vai
rolar para você. Daí você salva essa query e você vai ter aí a sua busca. Você pode exportar ela depois também para CSV, para Excel. Você pode exportar ela aqui ainda para CSV, ela te traz os resultados em um Excelzinho para que você possa trabalhar ele na sua máquina. E você pode integrar ele também com o Excel. Eu não vou mostrar aqui porque eu não tenho a integração instalada no meu Excel, mas você poderia se integrar ao Excel pela a conexão do Excel ao Azure Boards para gerenciar as demandas dentro do seu Excel ali mesmo e depois fazer só a sincronia dos lados. Isso funciona bem legal, tá? Deixa eu ver mais ou menos quanto tempo a gente já tem aqui. Tem um tempo legal de vídeo, mas deixa eu só passar superficialmente por um ponto que eu acho que vale muito a pena. Eu citei lá com vocês que dentro do nosso Azure Boards a gente tem alguns tipos diferentes ali de demandas, né? Então, tem o Agile, tem o Scrum, tem o Basic. Então, a gente tem aqui nas configurações da conta a configuração de Process, tá? Que é essas aqui que eu estou acessando. E aqui dentro do Process, ó, a gente consegue ver aqui o Basic, o Agile, o Scrum e o CMMI. Se você entrar dentro do Basic, você consegue ver, ó, o que ele tem de demanda dentro dele. Então, nós temos Epics, Issues, Tasks e os Test Cases aqui. E aqui os Backlog Levels. Então, Epics, depois Issues, Tasks e Requirements não tem. E aqui quais projetos estão utilizando esse processo, tá? Quando a gente vem no Agile, a gente tem mais coisa, tá vendo? Nós temos Bugs, Épicos, Features, Issues, Tasks, os planos de teste e User History, tá? E no plano de Backlog aqui, né, o Backlog Level, tá configurado tudo ponta a ponta e também os projetos que estão utilizando. O mesmo vale para o Scrum, Bug, Epic, Feature, Impedimento, PBI, Task. E o CMMI, que tem Bug, Change Request, Epic, Feature, Issue, Requirement, Review, Risk, Task. Tem um monte aqui que eu nunca usei. Mesma coisa aqui para Backlog Levels. E aqui, ó, esses de baixo são projetos que eu criei baseados no Agile ou baseados no Scrum. Que aí, quando você cria esses projetos baseados, você pode personalizar ele como fizer mais sentido para você. Então, tá vendo? Tem aqui os tipos de Work Item, mas eu posso vir aqui e criar um novo tipo. Criei aqui um novo tipo. Eu posso escolher qual ícone eu vou usar para ele. E eu posso escolher a cor desse ícone, tá? Vamos lá, criei. E temos aqui, ó, o novo tipo. Ele já vem com alguns campos padrões, mas você pode customizar o que vai aparecer aqui, ó. Você pode vir New Field, New Group, New Page. Eu acho que isso tudo aqui por si só vale um outro vídeo. Eu só estou citando para vocês terem conhecimento do processo. Os status também são customizáveis, então eu já tenho esses status por padrão, mas eu posso criar novos status. E também tem a parte de rules, tá? A parte de rules é onde me permite criar configurações. Por exemplo, eu quero que sempre o work item que vai para Done tenha que ter passado por committed. Se não passar por committed, não pode ir para Done. Você consegue. Eu quero que sempre que eu mover para Done, uma coluna seja preenchida com timestamp. Pode. Ou seja sempre preenchida com o nome do usuário que moveu a coluna, mais um timestamp. Você pode fazer muita coisa baseado nessas rules, tá? Quando você configura o seu board direitinho, você tem um processo de ponta a ponta, uma rastreabilidade de ponta a ponta, uma capacidade de gerenciamento aí bem interessante para o seu projeto. Então, o Boards ajuda muito a gente a gerir todas as nossas demandas. Ela se integra muito bem com o Azure Pipelines, com o Azure Repos, com o Azure DevOps em si, para trazer uma rastreabilidade bem legal para a gente. Então, tudo que a gente faz, a gente consegue rastrear. Você consegue, inclusive, garantir que a sua entrega em produção está atendendo a demanda que o seu PO pediu, tá? Então, você consegue gerar isso tudo para ele. A gente vai ver isso depois, quando a gente chegar nos processos de deployment, a gente ter essa rastreabilidade também, tá? Então, o vídeo já ficou com um tempo bem bacana, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês, explicar o que era o Boards, como é que ele funciona, como é que você pode utilizar o Boards. Então, se ainda ficou alguma dúvida, coloca aí na caixinha de comentários para a gente poder discutir aí, conversar mais sobre o tema. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se não está inscrito, que ainda faltam outros vídeos para a gente completar essa série de primeiros passos e também acompanhar os demais vídeos do canal, beleza? Então, espero vocês aqui nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço!